O coletor linfático, que é essa estrutura maiorzinha, são esses aqui, ele tem uma outra coisa que é muito inteligente do sistema linfático. A gente chama ela de linfangion. O coletor linfático tem um aspecto similar a esse, igual um cordãozinho de pérola, tá vendo? Então eu tenho válvulas garantindo aqui o fluxo unidirecional. Ele parece pequenas pérolas e numa imagem a gente vê exatamente assim. E ele tem essa estrutura que a gente chama de linfangion, que é uma estrutura envolvida por fibra muscular lisa. Ela tem receptores nervosos, é envolvida por musculatura lisa e ela é considerada a unidade contrátil do sistema linfático. Ela atua aí impulsionando a linfa. Então, princípios da drenagem linfática. A gente faz normalmente uma leve pressão no tecido, uma mobilização, ou seja, a gente estira esse tecido e direciona para onde a gente quer. Então, a pressão faz com que a gente ative os linfangions, a direção, essa retração de pele, por isso que drenagem não pode deslizar. Esse direcionamento que a gente dá à pele, tracionando a pele, puxa os filamentos de ancoragem. Então, o linfangion e filamentos de ancoragem são princípios básicos para qualquer técnica de drenagem linfática. E, não menos importante, a gente tem os nossos linfonodos. Quando eu olho essa imagem, para mim, parece um pequeno rim. A sensação que me dá é essa, eu vejo um rim pequenininho. Os linfonodos do nosso corpo são como se fossem uvinhas, cachinhos de uva. A gente tem eles acumulados em algumas regiões, tá? E eles têm um papel de extrema importância na nossa defesa. São estruturas de filtragem da linfa. Então, os coletores linfáticos levam a linfa até os linfonodos e lá nos linfonodos acontece uma filtragem dessa linfa. De que forma? Os linfonodos são riquíssimos em macrófagos, que são células de defesa do nosso organismo. Então, o macrófago acaba fagocitando infecções, agentes infecciosos, toxinas, bactérias, corpos estranhos. Por isso que quando a gente tem, por exemplo, uma infecção de garganta, a gente tem uma linfonodomegalia cervical. A gente palpa aqui, logo abaixo do lóbulo da orelha, e sente um aumento linfonodal na região, porque os nossos linfonodos aumentam de tamanho tentando combater essa infecção, porque é lá que a linfa é filtrada. Isso serve para qualquer região. A linfa é filtrada aqui, então beleza. Ela chegou trazendo um monte de detrito, um monte de metabólito, corpos estranhos, toxinas. Chegou no linfonodo, o linfonodo filtra e daí a gente segue adiante com uma linfa um pouco mais refinada. Obviamente tem uma parte dessas toxinas que é responsabilidade do sistema urinário, lá do glomérulo, tá? Mas a primeira filtragem desse líquido linfático acontece aí no linfonodo. Principais grupos de linfonodos. A gente tem linfonodos cervicais, eles ficam aqui em região supraclavicular. Normalmente, eles são o nosso ponto final do sistema linfático, bem aqui na fossa supraclavicular, tá? A gente tem linfonodos axilares, grupos de linfonodos, tá? Tem linfonodos pelo corpo inteiro, mas a gente tem aglomerados linfonodais cervicais, axilares. Os axilares, por exemplo, recebem a cadeia de drenagem do membro ipsilateral e do hemitórax ipsilateral ao linfonodo. A gente tem linfonodos abdominais, que são aqui lombares e pélvicos, que são chamados de linfonodos de abdômen profundo, e a gente tem ainda os inguinais, que ficam aqui próximo à região da virilha, que recebem a drenagem dos membros inferiores. Esses são os principais. Quando eu explico para um paciente o que é uma cadeia de linfonodo, eu costumo dizer que é como se fosse o ralo do nosso corpo. Então, por exemplo, aqui a cadeia axilar é o ralo de escoamento do líquido do membro superior direito, esse aqui é o direito,
e do hemitórax direito. Isso serve para todos eles. E por último, a gente tem essa linfa já filtrada desembocando, ou seja, sendo despejada em ductos terminais. O ducto linfático, uma distribuição desigual, na minha opinião, tá? O ducto linfático direito, que recebe aqui a linfa do membro superior direito, do hemitórax direito e da hemiface direita, e todo o resto vai para o ducto torácico. Ducto torácico aí, então, se comunica com o sistema venoso na junção da veia jugular interna com a veia subclávia e aqui idem, na junção da veia subclávia direita com a jugular interna. Então, eles desembocam aqui nos grandes ductos linfáticos que fazem uma junção com essas principais veias do sistema venoso. Dessa forma, a gente tem o retorno de volume desse líquido já filtrado para o sangue venoso. Isso tudo vai terminar lá no átrio direito. Átrio direito, ventrículo direito, hematose pulmonar, volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, resto do corpo, e assim a gente continua isso de forma cíclica, de forma sistêmica. O desequilíbrio desses sistemas. Algumas coisas que podem alterar esses sistemas, tá? Lembra lá que eu falei, a gente tem a pressão hidrostática, a gente tem a pressão oncótica, que é a pressão de retorno, tá? E a gente tem o sistema linfático. Além disso, esse capilar, ele funciona como uma trama. Ele é permeável. Então, quando a gente aumenta muito a pressão hidrostática, a gente tem o primeiro desequilíbrio de pressão. A gente pode também ter um desequilíbrio pela diminuição da pressão oncótica, que é a pressão que puxa o líquido de volta para o vaso. Um exemplo, por exemplo, do desequilíbrio de pressão oncótica são dietas muito pobres em proteína, porque o que puxa o líquido para o vaso de volta por osmose são proteínas. Então, uma hipoalbuminemia ou uma desnutrição grave, dietas pobres em proteínas, acabam tendo um déficit na diminuição da pressão oncótica. Eu costumo falar, aquelas crianças muito desnutridas, normalmente a gente vê os ossinhos, tem uma perda de massa muscular importante, mas tem edema periférico, porque a pressão oncótica é muito diminuída. A gente pode ter uma obstrução linfática contribuindo para a fisiopatologia do edema, e ainda por cima, esse capilar pode estar com um aumento da permeabilidade. Em situações de infecção, infecção mesmo, sinais flogísticos, calor, rubor, dor e edema, a gente tem o aumento da permeabilidade desse capilar. Então, ele acaba permitindo o extravasamento de muito mais líquido do que deveria. Então, todas essas situações, tanto o excesso de filtração, ou a redução da drenagem linfática, ou a falha na reabsorção venosa, podem acabar formando um edema, um acúmulo de líquido no espaço intersticial. O líquido fica estagnado ali no interstício, nem dentro da célula, nem dentro de nenhum vaso. O desequilíbrio desses sistemas, dessas pressões e de sistema arterial, venoso e linfático, acaba causando para a gente edemas e linfedemas, podendo muitas vezes conversarem, porque no final todo edema gera um linfedema, ou seja, todo edema periférico, consequentemente, acaba causando secundariamente algum problema no tecido linfático, porque no sistema linfático, porque acaba sobrecarregando o sistema linfático, independente do dano ser nele próprio ou ser nos outros sistemas. Eu estava falando para vocês, e é por isso que eu gosto de falar isso aqui, porque eu gosto de dar importância devida ao sistema linfático. A gente tem esse equilíbrio de pressões foi descrito há muitos anos atrás por Frank Starling, configurando aí a lei de Starling, tá?
as forças que determinam a direção do líquido. E por anos e anos e anos, a gente acreditou que 80% a 90% do líquido intersticial reabsorvido era reabsorvido pelo sistema venoso. E 10% a 20% era absorvido pelo sistema linfático. Mas, recentemente, em 2022, foi publicado uma revisão da lei de Frank-Starling. E o que se sabe hoje, tá? Isso aqui, esse 10% a 20% do sistema linfático não existe. Quase 100%, mais do que 90%, que é filtrado para o interstício, é reabsorvido pelo sistema linfático. Então, a gente precisa dele para que o bom andamento da nossa dinâmica de fluidos funcione bem, tá? O que a gente chama de carga linfática, né? Do que ele é capaz de transportar. A carga linfática é tudo aquilo que o sistema linfático gerencia, tanto absorção como transporte, como filtragem. Entendam esse líquido linfático, né, a linfa, como líquido intersticial, proteínas, lipídios, células mortas. Perdão. Tranquilo. Células neoplásicas, enzimas, leucócitos, bactérias, endotoxinas, corantes, poluentes, qualquer coisa. A gente tem uma carga linfática, a gente tem uma capacidade máxima de transporte linfático, que é a nossa reserva funcional. A gente tem uma carga basal, uma carga normal. A gente tem uma capacidade máxima, mas, obviamente, se a gente ultrapassa a capacidade máxima de absorção, transporte e filtragem do nosso sistema, a gente começa a ter um acúmulo de líquido no interstício. O nosso linfático tem um limite para dar conta, tá? Então, quando a gente ultrapassa a capacidade de transporte linfático, a gente começa a ter a formação dos edemas. Olha o que eu falei para vocês lá do filamento de ancoragem. Isso aqui é um tecido sem edema. Então, eu tenho lá meu capilar linfático, minhas válvulas. Isso aqui é a pele. Meus filamentos de ancoragem grudadinhos na pele. Numa situação normal. Numa situação de edema, essa pele distende, esse espaço intersticial aumenta de volume, né? Então a pele distende um pouco. E como o filamento de ancoragem está preso nela, ele acaba abrindo demais as válvulas. Tá vendo a diferença de uma válvula para outra? Elas acabam ficando muito abertas, o que faz com que esse líquido entre em estase. Ele não vai para lugar nenhum, ele não fica nem dentro do capilar linfático e nem no espaço intersticial, o que é muito ruim. Por isso que a gente precisa intervir. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dos desequilíbrios desse sistema, quais são, o padrão ouro de tratamento para esses desequilíbrios. A gente tem 3 principais desequilíbrios aí conhecidos, tá? Edema, que está muito relacionado o sistema linfático junto com o retorno venoso. A gente tem o linfedema, que configura uma obstrução ou uma patologia diretamente no sistema linfático. E a gente tem o lipedema, que está aí na moda. Yasmin Brunet, no Big Brother, lançou essa bomba, já deu no Fantástico. Hoje em dia, todo mundo fala que tem lipedema. O lipedema, ele ele tem uma fisiopatologia 100% hormonal, tá? Ele acontece por desequilíbrios hormonais. É bem comum não, né? Acomete mulheres, tá? Tanto membros superiores como membro inferior, mas o membro inferior é muito mais comum. É simétrico e é depósito de gordura, são adipócitos, tá? Não é líquido intersticial, é acúmulo de gordura por um desequilíbrio hormonal. Por isso, ele tem esse aspecto